Olá, voltei. A pergunta que estão me fazendo é: Professor Rios, dá para voar sem piloto? Como engenheiro, eu posso te responder de duas maneiras: sim e não. Já como piloto é mais tranquilo. Eu tenho duas respostas: sim e não. Tudo vai depender. Vai depender do quê? Bom, primeiro, como engenheiro mecânico. Como engenheiro mecânico, eu entendo um pouco de aerodinâmica, o suficiente para responder para vocês que, do ponto de vista de aerodinâmica, não tem nenhum problema. Do ponto de vista dos sistemas, o engenheiro mecânico trabalha muito com os sistemas de propulsão, que vão desde o tanque de combustível, a bomba, para levar tudo até o grupo motopropulsor, normalmente uma turbina, um turbo-hélice, e a gente cuida de todos os demais sistemas da aeronave, que vão desde o trem de pouso, até o sistema de condicionamento de ar, os sistemas de acionamento da superfície de controle, que são os flaps, ailerons, que fazem o avião rolar em torno do seu eixo, o profundor, que faz ele subir e descer, o leme, que faz ele para um lado e para o outro, girar em torno do seu eixo vertical. Então vejam, é bastante coisa, né? E mesmo assim, como engenheiro, engenheiro mecânico, eu posso te dizer que sim, tudo isso dá para ser controlado e à distância. Então a resposta é sim, né? Não. A resposta também é não. Por quê? Como engenheiro, posso te explicar o seguinte: a quantidade de parâmetros que tem que ser analisado é muito grande. Então, normalmente, o piloto hoje em dia, principalmente o passageiro, ele conta com um computador de bordo. Não, não é um computador de bordo. Não se esqueça, toda vez que você pensar em um, no caso do avião, são dois. Então a gente tem dois computadores de bordo nos aviões. E lembrando, estou falando de avião de companhia aérea, aquele que você paga para poder entrar dentro dele. Não estou falando do avião particular, experimental, outros tipos de avião. Então, o avião que a gente voa como passageiro, que a gente pagou o bilhete para entrar, ele tem dois computadores que trabalham em simultâneo, e eles têm que analisar uma série de parâmetros, ok? E por que não seria possível o avião voar sem piloto? Bom, na verdade, em parte do voo, ele já voa sem piloto. Quando ele está, depois de decolar e está no céu, está em rota, ele pode voar no piloto automático. Esse piloto automático faz às vezes do piloto. E ele pode, assim, desde a decolagem até chegar perto do pouso, ele pode sim trabalhar somente com o piloto automático, lembrando que ele tem dois computadores. O que acontece é que, desde o momento que ele vai decolar, ou a partir do momento que ele vai pousar, a cada momento do início da decolagem e do fim do pouso, a gente fica numa situação, como engenheiro, de ter que analisar uma quantidade de parâmetros muito grandes num tempo muito pequeno. Então, esta quantidade de parâmetros muito grande num tempo muito pequeno, a gente não tem ainda condições de analisar. Eu estou falando isso, mas na verdade quem faz esse tipo de análise
são os engenheiros que montam os sistemas, os engenheiros de tecnologia da informação e os engenheiros que fazem essas máquinas que vão fazer esses cálculos. São os engenheiros elétricos, eletrônicos. Então, este sistema de controle, nas situações que a gente chama de situações críticas, são aquelas situações onde eu tenho que analisar muitos parâmetros em muito pouco tempo, a gente ainda não consegue fazer. Então, sim, a gente já voa o avião durante muito tempo com o piloto automático, mas ainda a gente precisa do piloto. Por quê? O piloto, e de novo, na aviação são sempre dois, eles vão ficar vendo se não aconteceu nenhum evento extraordinário que o computador não esteja respondendo. Por exemplo, existem alguns ventos de altitude que a gente chama de quebra da troposfera. São os aviões que vão mais alto. Turbohélice não passa por isso. Ou no caso do turbohélice que a gente viu, gelo na asa. Já os aviões que voam alto não passam necessariamente por isso. Então, nesses casos críticos, nem sempre o computador ele está habilitado, ele tem condições de entender todos os parâmetros. Por quê? Porque são muitos parâmetros que ocorrem com uma rapidez muito grande. Como engenheiro, ainda posso te dizer que hoje em dia a inteligência artificial até poderia ajudar. Mas, de novo, a inteligência artificial, na verdade, o que se esconde por trás dela é uma multiplicação exponencial de dados. Então você vai ter 10, 100, 1000 vezes mais cálculos para ser feito. Então, digamos assim, no limite, a gente teria um computador que voa e não um avião que voa. E a gente também poderia pensar, bom, esses dados todos podiam ser mandados para a nuvem, para ser calculados na nuvem em retorno. Não dá tempo. Por mais rápido que seja tudo isso, o avião necessita do piloto para ele poder tomar atitudes em questões de frações de segundo. Então, para a engenharia, a gente não pode dar esse suporte ao piloto. Lembrando, todo avião tem um envelope de segurança. Esse envelope de segurança significa seus limites operacionais. Se a gente estiver perto deles, o piloto vai ter que usar a sua experiência e o seu treinamento. Normalmente eles têm 5.000 horas de voo, o copiloto 1.500, e aí você vai multiplicando. 10.000 horas, o copiloto 3.000 e assim por diante, e eles vão ter que acionar alguma coisa numa fração de segundos, e num segundo, e a gente não tem condições de oferecer tudo isso com essa rapidez para o piloto, como engenheiro. Como piloto, dá para voar 100 e dá para voar já. Sim, como eu disse, o piloto ele consegue voar o tempo todo, ou quase que o tempo todo, menos em situações críticas, ele consegue não estar lá presente. Ele não está presente no voo, mas ele está presente supervisionando o voo. Ele está supervisionando os dois computadores para saber se eles estão dando a resposta que era esperada pelo piloto. E por que isso? Será que o computador ele pode falhar em voo? Não, de novo, como piloto ele não vai falhar necessariamente o computador, mas ele pode dar uma resposta em função da sua programação para uma situação para a qual ele não foi programado. É só a gente lembrar, por exemplo, aquele caso que teve do triste desastre do voo de São Paulo para Paris, da Air France. Entupiu os tubos de pitot,
porque os tubos de pitot deviam ter sido trocados, eram 3, tinha que ter pelo menos um novo, a companhia aérea não mandou ser feita a troca, e aí entupiu os 3. Na hora que entupiu os 3, que é uma situação absolutamente inesperada, o computador não sabe mais o que fazer. Tinha que fazer o quê? Os pilotos tinham que assumir. E assumiram errado porque tinham o treinamento errado. Então, do ponto de vista do piloto, sim, o avião já voa uma boa parte do tempo sozinho, sem o piloto, mas com o piloto supervisionando. Então, no futuro, o que a gente deve ter? A gente deve ter a mesma coisa. Com o quê? Com mais segurança. Na verdade, vão continuar a existir 2 pilotos, e esses 2 pilotos vão garantir uma camada a mais de segurança para o passageiro. O computador é só um meio do caminho. Então, o importante num voo é o passageiro sair do ponto A até o ponto B, se necessário ele vai para um ponto C como alternativa, mas eles têm que estar em segurança. Terminando, voar significa segurança. Voar não significa outra coisa. É, em primeiro lugar, a segurança de levar o passageiro e a tripulação de um ponto A a um ponto B, se necessário, a um ponto C. E só para deixar claro, aquilo que a gente chama de comissária de bordo, na verdade são agentes de segurança disfarçados. Elas estão ali, não é para servir balinha, não. Elas estão ali para ver se não existe nenhuma possibilidade de haver algum problema de segurança. É o segredo. Eles sabem que tem gente que fica nervoso, se apavora e tal, então eles estão lá para isso, para prevenir que esse tipo de gente dê algum tipo de problema no voo, tá ok? Então fica dado o recado, espero vocês nos próximos vídeos, um abraço e até breve. Tchau, tchau, destrancando as mentes.